chegamos aí ao quarto webinário aí com o professor Silvio, a disciplina Desenvolvimento e Mudanças do Estado Brasileiro, tá? Lembro a todos vocês para assinarem a lista, preencherem o formulário lá da nossa lista de presença, que está no chat aí do lado. Previsão é a gente ir até às 21h10. Desejo uma boa aula a todos. Alguns alunos perguntaram sobre a atividade aplicada, e aí, como eu tinha colocado no início, no plantão da quinta-feira eu vou estar disponível para ajudar quem precisar, tá? Se necessitarem de mais algum detalhe, podem chamar lá no chat ou podem mandar uma mensagem que a gente vai estar ajudando, ok? Com a palavra, professor Silvio, a sala é sua. Obrigado, Alessandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu não consigo vê-los, né? Aí estão os slides abertos. Então, hoje aí é nosso último encontro, né? Nesse estado, né? Nessa nossa viagem que a gente está, né? E eu começo aí já fazendo, né? Terminamos aí entramos na década de 80, no século XX, terminamos um governo militar, né? A minha concepção, e eu respeito todas as concepções, tá, gente? Nós estamos aí com os nossos espíritos políticos aí meio aflorados, né? Os espíritos bem aflorados, né? Politicamente falando. Estamos passando, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, a Câmara está votando a PEC, né? De transição, enfim. A política está na ordem do dia, né? Já deveria estar na ordem do dia há bastante tempo, mas infelizmente no nosso país, pelo que a gente viu, né? Bem en passant, sempre foi um pouco difícil para todas as camadas populares, para todas as classes populares participarem, né? Essa foto que a gente está vendo aí nesse slide do movimento de direta já, eu acho que essa foto, gente, é bem emblemática, sabe por quê? Se a gente for pegar esse povo, dessa foto aí, tirar analisar cada pessoa que está aí nessa foto, foi uma das primeiras vezes que aí teve os palanques, eu não sei se tem alguém aqui que vai lembrar disso, né? Os grandes comícios da Candelária, lá na Praça da Sé também em São Paulo, o senhor Diretas, né? O doutor Ulisses Guimarães, né? E aí o projeto de lei do deputado, se não me falha, mano, acho que ele era do Mato Grosso, né? Não sei se já faleceu, o Dante de Oliveira, foi governador até, enfim. Então foi um movimento que pela primeira vez, poucas vezes no país, teve todos os movimentos progressistas da época do Brasil, né, se juntaram, deixaram as diferenças de lado e se juntaram para o movimento de eleições diretas, né? Ninguém mais aguentava 21 anos, né, se não me falha a memória, 21 anos aí de sem eleições, né, com militares. A gente analisou no nosso último encontro, teve alguns pontos positivos, né? Mas teve muito, nada, eu Silvio, particularmente, nada justifica uma violência contra um ser humano. Na verdade, nada justifica a violência contra todo o ambiente, né? Contra uma planta, contra um animal, enfim, nada justifica, né? Então, isso para mim é inconcebível, né? Na minha concepção, vai muito acima de economia, de tudo, né? A violência, né? A violência oral, a violência física, toda espécie de violência. E os militares, infelizmente, tiveram isso, né? E assim, fazendo até um spoiler, que eu já vou comentar logo em seguida, daqui a pouco, o bichinho do poder, quando morde na gente, sai de baixo, né? Não, tem até alguns ditados aí, né? Dá poder para a pessoa que você vai você vai efetivamente conhecê-la, né? Mas, então, os militares, e parece que, trazendo para a história atual, né? Os militares gostaram de ter o poder, né? Infelizmente. E também, conforme resgatando a aula passada, é uma história ainda que precisa
abrir as gavetas do armário, né? Tem muita coisa muito mal escrita, muita coisa a ser descoberta, tanto do ponto de vista da economia, né? Estatizações, contratos, por exemplo, só para vocês relembrarem um pouquinho, tinha um acordo nuclear com a Alemanha, né? De construção de Angra 1, Angra 2, Angra 3, quiçá até Angra 4, e esse contrato até hoje é muito mal esclarecido, né? Isso para falar da economia. Fora as questões aí de DOI-CODE, de DOPS, né? Que também de mortes, eu me esqueci agora o nome da palavra, foi no interior do Brasil aí, houve um massacre, foi do Centro-Oeste, me esqueci, do Araguaia, alguma coisa Araguaia, e que também é uma história muito mal contada, né? Tem um livro até que conta, fala um pouquinho, a Arquidiocese de São Paulo juntou aí o Brasil Nunca Mais, foi um projeto, né? Que tem livro, tem vídeo, depois quem quiser se aprofundar, existe isso aí, né? Que mostra os relatos do Brasil Nunca Mais, questão da tortura, enfim. É uma história muito triste do Brasil, que ainda, infelizmente, precisa ser contada. Precisa ser contada como os alemães fazem da história deles com relação ao nazismo, né? Eu sou judeu, então eu posso falar exatamente isso, né? A Alemanha tenta, até hoje, passar, até semana passada tentaram um golpe, né, neonazista na Alemanha, tenta passar essa história limpa, e o Brasil não consegue, né? A Argentina conseguiu, o Uruguai conseguiu, o Chile, né, lá com a ditadura do Pinochet, enfim. Mas voltando aqui para o nosso estado, né? Esse estado aí que gigantesco nessa época, né? Estatais, mais estatais, mais estatais, mais estatais, mais reservas de mercado, e a coisa meio obscura, não se falava em corrupção, e tinha desenfreada, né? Militares viraram empresários, grandes empresários, uma aliança entre o capital privado e o ente público, enfim. E aí se foi, né? E se tentou depois abrir uma panela de pressão onde estava se cozinhando a palavra democracia, né? E se abriu essa panela, né? E com essa panela, começou-se uma democracia, a Dante de Oliveira não passou, né? Não passou. Governo militar conseguiu a maioria, então não foi aprovada no Congresso, eleições diretas. Então, mais uma vez, teve um colégio eleitoral. Lembro que, na época, eram 2 partidos, né? Era a Arena e o MDB, né? E depois se transformou em PMDB, e a Arena se transformou em PFL, se transformou no Centrão, que hoje estamos por aí, né? Mas o MDB também tem sua história de Centrão, né? Vamos andando aqui com a nossa viagem. Esse senhor, né? Ulisses Guimarães é um grande diferencial, né? Quem dera se ele estivesse vivo, é uma pessoa que faz falta ao Brasil, né? São pessoas, assim, antiparadigmáticas, né? Ulisses Guimarães foi um desses. Eu citei na aula passada o Darcy Ribeiro, cito também Ulisses Guimarães, um acidente que até hoje o corpo dele não foi encontrado, né? Ali na Bacia de Paraty, né? Na Baía de Paraty, no estado do Rio. Até hoje o corpo não foi encontrado, o senhor Diretas. E era uma pessoa como ele e outros também, né, que fazem muita falta ao Brasil. O Lula, nessa época, surge também, né, nos sindicatos, as greves lá em São Bernardo do Campo, é preso, né, exatamente porque não podia ter sindicato, não podia ter greve, enfim. Não existia isso, né? A abertura estava sendo muito lenta, né, muito lenta mesmo, pelo ex-presidente General Figueiredo, uma reforma, enfim, há um colégio eleitoral, há uma direita ainda, extrema direita no Exército, que não aceita essa abertura, né? E essa extrema direita está com os seus tentáculos até hoje, né? Até hoje.
o que está acontecendo hoje, aí a gente vai chegar no governo Bolsonaro, ainda tem um resquício isso aí dessa história mal contada, né? Para muitos militares, inclusive para o presidente Bolsonaro, não foi um golpe de Estado, né? Não houve tortura, nada disso. Isso aí é mentira, é balela, enfim, a Terra é quadrada, né? Enfim, mas daqui a pouco a gente chega nessa história. Vamos passando. A emenda não foi aprovada, né? E aí foi o Paulo Maluf, representando aí o PDS, que é a antiga Arena, né? E o Tancredo Neves para um colégio eleitoral. Enfim, Tancredo Neves ganha essa disputa, né? Eu não conheci Tancredo Neves pessoalmente, mas ele é da minha terra, eu sou de São João del Rei, né? E ele é de São João del Rei. Na verdade, ele foi advogado do meu avô. A família Neves sempre foi uma família... Ele também foi um grande político, né? Trabalhou com Getúlio Vargas, enfim... sabia as artimanhas da política, né? Sabia as artimanhas da política. E, infelizmente, coisas que só acontecem no Brasil, né? Só acontecem no Brasil. Às vésperas dele assumir, né? E aí tinha um governo assim bem interessante. Ulisses Guimarães seria abre aspas, um primeiro-ministro, né? Ele tem um ataque, né? Tem um problema aí, não sei se é de estômago, enfim. O Brasil passa, respirou política, né? Respirou Tancredo Neves aí por mais de 30 dias, né? Muito mais de 30 dias, questão lá do hospital em São Paulo, Hospital das Clínicas em São Paulo, da USP, né? E ele vem a falecer, né? E quem toma posse? Esse senhor, né? Um cara que sempre foi da Arena, sempre foi da direita, foi sempre era a favor da tortura, né? Por incrível que pareça, virou até acadêmico da Academia Brasileira de Letras, nunca escreveu um livro, né? Tinha um ghostwriter que escrevia para ele, né? Que escreve para ele, né? Que ele ainda não morreu, o senhor José Sarney. E aí se junta e ele sai, ele na época, ele vota a favor do Tancredo Neves, ele sai da Arena, que era um do cargo de confiança dos militares, né? Vai para o PMDB, fica vice do Tancredo e vira presidente, né? Vira presidente, tem seus prós e contras, né? Mas nunca se esqueçam que o passado de José Sarney o condenem muito, tá? Tenta algumas... Vivíamos numa época de hiperinflação, né? Isso pagando o preço das despesas faraônicas dos governos militares, né? Vamos construir estrada, vamos construir porto, vamos construir aeroporto. O dinheiro está fácil, né? Tem enfim, choque do petróleo em 73, parece que em 78 tudo tinha terminado, os bancos emprestavam dinheiro à torto e direito ao Estado brasileiro, ou seja, era a festa da mãe Joana mesmo, né? Eu falei aquela frase, né? Gordinho era feliz e não sabia, com a questão do Delfim Neto. Um Estado inchado, totalmente inchado, né? Dívidas aí de construção de Brasília, enfim. Entramos numa hiperinflação. O Brasil deixou de pagar a dívida externa, entrou em bancarrota mesmo, quebrado. Como é a Argentina hoje? Como está a Argentina hoje? Então se tenta de tudo, né? O Plano Cruzado, lá com Gilson Funaro, um engenheiro, né? O primeiro-ministro, segundo-ministro da Fazenda do governo Sarney. O primeiro foi o Dornelles, que era o primo do Tancredo Neves, né? Sobrinho neto de Getúlio Vargas. Francisco Dornelles, que até pouco tempo atrás era presidente da Fundação Getúlio Vargas no Rio, né? Enfim, que também é de São João del Rei. Enfim, a economia não aceita esses planos, né? Cruzado, Brescia, Verão, tudo com uma interferência no mercado, né? Esse ser mercado, que até hoje fala mais alto em qualquer rua Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, né? Que manda nesse país. Antes era a Fiesp, na Paulista, agora é a Faria Lima. Enfim, esse mercado
que rege um Brasil, né? Um pedaço do Brasil. Né? Eu já falei aqui com vocês que nós somos vários Brasis, vários. Então, esse pedaço do Brasil, da economia aí do século XXI, que tenta mandar no Brasil da economia do século XIX, do século XX, quiçá até do século XVIII que tem nesse país. Então, é muito difícil você colocar esses 4 Brasis numa esfera só, né? Economicamente falando, politicamente falando. Né? E, muitas das vezes, essa frase que eu acabei de falar vai explicar esse estado que a gente tem. Né? Uma parte da população que é um estado mínimo, laissez-faire, laissez-passer, o estado que não interfira na economia, que é o pessoal do lado da Faria Lima, mas tem um outro estado que quer recuperar ou as mazelas que a população passa e vai passar. Na verdade, isso que eu acabei de falar é que vai emergir nos próximos governos depois do senhor Sarney. Né? Nós vamos ter, se não me falha a memória, agora o sexto governo, não? Depois do Sarney. Mas tudo começa também com a Constituição. Uma Constituição extremamente moderna, uma Constituição extremamente vanguardista. Se vocês tiverem curiosidade, alguns de vocês já devem ter estudado direito constitucional, só pegar o artigo 5º, que aí está até um pedacinho aí. O artigo 5º e seus, se não me falha a memória, mais de 30 incisos, mais ou menos por aí, uns 30 incisos, mostra a importância que a Constituição de 88 vai dar para o Brasil. Tudo bem, muitos direitos, conforme eu falo, está escrito aí, a Constituição Cidadã, muitos direitos, o Estado se dar mais do que recebe, né? Principalmente o Estado Nacional, né? O Estado Nacional, ou seja, Brasília vai sustentar todo esse país, né? Com verbas para os municípios, enfim, aposentadorias, benefícios, privilégios. Eu só vou citar um aqui. Vocês sabiam que até hoje a filha de um militar, se ela não casar, ela recebe a pensão deste militar? Enfim, que existe nesse país do século XXI cartórios até hoje, né? Cartório de notas, cartório de registro. Em pleno século XXI, que a gente dá uma aula à distância, tudo é feito pelo celular, pelo Pix, você ainda tem que provar que você é você, né? Firma reconhecida, etc, 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 etc. Enfim, então isso demonstra esses vários estados que eu falei anteriormente, né? É bem complicado, gente. É bem complicado. A Constituição de 88, que ainda existem vários artigos que ainda não foram regulamentados, por exemplo, agora aí, essa PEC, o que é uma PEC, né? Já estão tentando reformar uma Constituição. O Brasil está se tornando, mas eu não vou falar isso agora, porque isso é spoiler, mas a judicialização, né? Total. Toda hora a gente está fazendo uma reforma na Constituição para atender emergências. Vou seguindo aqui, que me dá vontade de chegar agora no século XXI, mas vamos seguindo aqui. Eu estou sem relógio, tá? Então vou falando. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Muitos direitos e poucos deveres. Muitos direitos. Muitos. E aí eu até brinco isso sempre quando eu estou dando aula de economia, né? Enfim. Imagina, eu vou falar isso aqui rapidamente até para vocês entenderem quando eu falo muitos direitos e poucos deveres. Vocês imaginam que todo mundo aqui na sala, nesse exato momento, nós, alunos, professores que estão aqui presentes, todo mundo aqui gosta de tomar cerveja, tá? Somos viciados em tomar cerveja. A cerveja custa R$5, uma Heineken. Estou chutando tudo. E, de repente, o governo passa essa cerveja via... Não, vai doer mais. Não. Eu estou só supondo. Eu não ouvi. Alô? Tem alguém com o microfone ligado. Vamos lá. Então, a cerveja custa 5, o governo alega que vai precisar aumentar impostos para aumentar a aposentadoria das pessoas de 2 salários mínimos para 5 salários mínimos.
Eu não quero que vocês me deem a resposta. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês vão ficar pensando. Imagina, então, que via impostos o governo passa a cerveja para R$ 10 e que, ceteris paribus, ou seja, tudo permanecendo constante, esses R$ 5 a mais vão para a aposentadoria mesmo, não vão ser roubados nem desviados. Será que nós aceitaríamos isso? Isso é um welfare state, ou seja, isso é um Estado social. Esse é o Estado social que na Inglaterra, uma boa parte da Europa funciona, né? Boa parte da Europa funciona, mas no Brasil não funciona. Será que nós pagaríamos esse preço? Essa é uma interrogação e essa é uma questão que não é deputado e senador que tem que resolver. É o cidadão que vai votar nesse deputado ou senador. Entendeu? Porque é uma decisão da sociedade. Enfim, não me deem resposta, por favor. Vamos lá. Tivemos a eleição, né, de um cidadão, mais um cidadão, e o Brasil, a gente sempre quer, né? E aí a gente tem que estudar cultura, né? Cultura, quem que é esse ser brasileiro? Eu já falei de vocês do Darcy Ribeiro. A gente vive pensando, na verdade, graças a Deus, esse Galvão Bueno aposentou, né? Graças a Deus. Porque nós ficamos pensando em milagres, que as coisas vão resolver a curtíssimo prazo, que vai vir um caçador de marajás, que é esse indivíduo que está aí nessa foto, né? Que até hoje tem poder, e como tem poder, né? Que vai resolver tudo na bala, né? Eu lembro até da propaganda eleitoral dele, era um trem-bala, né? Até hoje o Brasil vive de trem-bala. O seu caçador de marajás, e as pessoas votaram nele porque ele era bonitinho, né? Apresentável, era atleta, né? Vai resolver os nossos problemas. Collor, acho que o número dele, nem lembro mais. Enfim, e não resolveu nada, né? Não resolveu nada, e o povo mais humilde se deixou enganar, foi iludido, né? Iludido pela primeira vez, iludido por um cidadão desses, né? O bisavô dele foi um grande advogado, né? A CLT foi feita pelo bisavô dele, né? O bisavô, avô Lindolfo Collor, né? Foi ministro do governo Vargas, né? E aí veio esse famoso plano Collor, uma interferência na economia, direitos que foram rasgados, né? Você pega os direitos e bota fogo, mais ou menos isso aí, né? E isso aí, essa transparência foi o governo Collor. Literalmente foi só isso. Nada mais além disso e muita corrupção. Muita corrupção. Ele tinha um secretário que foi assassinado, que até hoje a história dele não foi, é mal contada, né? Não se sabe quem matou o cara. Enfim, eu me esqueci o nome do cara. Enfim. Era Paulo César Farias, tá aí. O PC Farias, né? Foi morto lá em Maceió, na praia, com a amante, enfim, coisas de Brasil mesmo, né? Tinha aí o lance de uma Fiat Elba na casa da Dinda, em Brasília, coisa de países de quinta mesmo, né? Infelizmente, né? E aí esse cara cai, né? Cai por corrupção. A democracia no Brasil se mostra vigorosa, né? Há um movimento de impeachment, né? E aí a classe mais esclarecida vai para as ruas, os jovens, né? Os caras pintadas, era chique, né? Era você pintar o rosto, né? E o enredo quem der ia se repetir, né? E aí surge o Itamar Franco, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar para vocês, mas se comentei, eu volto a comentar de novo. O Itamar Franco, para mim, Silvio, foi um dos grandes estadistas desse país, em toda essa nossa história que a gente está contando. Eu o conheci, conversei com ele umas 3, 4 vezes em Juiz de Fora, estudei com a filha dele, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa honesta. Eu lembro que falei isso aqui, sabe? O patrimônio dele, um apartamento, né?
cara que foi governador, prefeito, senador, presidente da República, embaixador, e tem um apartamento, nem é um por andar, não é quarto por andar, enfim, não é essa coisa também faraônica. E conseguiu, gente, onde que eu quero chegar com isso? Ele conseguiu unir a esquerda e a direita no mesmo governo, né? Ele montou o que muitos se achavam que era impossível, colocar uma Erundina, deputada Erundina, junto com a Fife Domingos, um PL junto com o PT no mesmo governo, né? Um PSDB, né, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele colocou todas na construção do Brasil, né? Quem fez isso muito bem também foi a Espanha, depois do governo de Franco, uma ditadura, né? A Espanha estava... O pacto de Salamanca, se não me falha a memória, a governabilidade. O Itamar Franco conseguiu isso. Foram anos dourados. JK também teve, mas o JK teve a questão do endividamento. No Itamar Franco não teve um movimento de corrupção. Nada. Nada. Absolutamente nada. O Itamar Franco tinha um grande defeito. Era honesto. Era honesto e tinha um gênio do cão, né? Um temperamento muito forte. Muito forte. Para vocês terem uma ideia, o Itamar nunca conversava com um político sozinho. Ele sempre chamava mais um. Entenderam? Que com ele não tinha falcatrua. Não tinha... teve um ministro que foi acusado de corrupção, ele fez o cara... o grande secretário dele, a família Argrives, foi acusado de corrupção. O Argrives entregou o cargo para ser julgado e foi inocentado. Enfim, foi um grande estadista, né? A história ainda de Itamar Franco ainda não foi contada também. Ainda vai ser. Mas foi um dos maiores estadistas, se é que, né, do Brasil. Para mim, primeiro Itamar Franco, segundo JK, e por todas as suas mazelas, eu deixo o Getúlio Vargas em terceiro lugar. Tá? Mas, enfim, então foi um governo de coalizão, teve a hombridade e o desafio de criar o Plano Real, né? O carro popular, né? O Fusca do Itamar, que está lá até no museu dele, que é do lado da universidade, na reitoria, na antiga reitoria, em Juiz de Fora, está lá o Fusca. E criou e alavancou o Fernando Henrique Cardoso, que é um grande sociólogo, ele e a esposa dele, né, saudosa, já falecida, também participou do movimento, era um dos fundadores do MDB, né, foi para o PMDB e fundou o PSDB, é um grande teórico, e também foi um grande presidente. Né, foi um grande presidente, tentou segurar uma governabilidade, né? A questão do Plano Real salvou o nosso país de um processo hiperinflacionário. Teve algumas mazelas do Fernando Henrique Cardoso, a união junto com a Fiesp, né? Um processo de privatização, de diminuição do Estado, enxugamento do Estado, mas que não foi, aí é uma crítica que eu faço ao governo do Fernando Henrique, tanto um como os dois governos dele. A questão das privatizações. Por quê? Por que uma crítica? Porque eu penso o seguinte, gente, a estatal é do povo, então o povo ele tem que ter o direito de participar de um processo de privatização. Por exemplo, pulverização se eu perguntar a vocês, e vocês podem pesquisar, quem que é o dono da British Petroleum, a companhia de fornecimento de petróleo inglesa, ou da British Airways, ou a companhia aérea da Inglaterra? Não tem dono, é o povo. Que o sistema de ações foi totalmente pulverizado para os ingleses, eles compravam ação quando pagavam a conta de luz. Então foi um processo extremamente democrático. Aqui não. Aqui a Vale do Rio Doce, a gente sabe muito bem quem é o dono. Mesma coisa, você está citado aí, o sistema Telebrás e outras estatais também, Usiminas, Açolinas, e assim vai. Então foi a minha concepção, tá, gente? Foi um processo bem fechado, sabe? Não houve participação. Ninguém me ofereceu a ação da Vale do Rio Doce para comprar. A mim, Silvio. Ninguém mesmo, né?
Enfim, então se mostrou também, com o passar do tempo, uma outra crítica ao Estado, é que as decisões ficam lentas, né? Muito lentas, as tomadas de decisão. O governo se inchou tanto, cresceu tanto na época dos militares, e aí começou a pagar conta, né? Por exemplo, o crescimento da economia ficou estancado porque a gente não podia crescer a economia porque não tinha energia elétrica, né? A gente tinha ainda uma reserva de mercado, os carros ainda custavam caro. Esse foi um ponto positivo do governo Collor, foi a abertura lá dos carros, pelo menos os carros, né? Uma concorrência de carros. Enfim, mas a economia brasileira, se ainda é uma das mais fechadas, nessa época ainda era muito fechada. Muito fechada. A Fiesp, as federações de indústrias, os grandes empresários e os grandes industriais nadavam de braçada, né? Não tem concorrência, enfim. Então eu posso margens de lucro super normais, altíssimas margens de lucro, e assim o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB parece que colocou uma vista, tampou a vista sobre isso, para as mazelas do Brasil. Até tem uma frase do Fernando Henrique, olha, esqueçam que eu escrevi, porque ele tinha um livro, um clássico, né, A Teoria da Dependência, que ele escreveu no Chile enquanto foi exilado no Chile, que é exatamente o contrário dos dois governos dele, né? Uma participação popular que não houve. Não houve. O PSDB quis se tornar um social-democrata europeu. Só que o social-democrata europeu é totalmente diferente da história do Brasil. Não dá para comparar, né? Enfim, seguindo. Teve Bolsa Escola, Vale Gás, mas se deixou muito a desejar. Muito a desejar. E aí temos um primeiro metalúrgico como presidente da República, né? Foi uma quebra de paradigma total, né? Total. Praticamente semi-analfabeto chegar à presidência da República. Essa frase aí é bem emblemática. Olha quem está atrás do Lula. Para quem não conhece, quem está atrás do Lula é o senhor José. Ele é o presidente da Coteminas. Ai, esqueci o sobrenome dele. É um mineiro. O filho dele, que hoje é o presidente da Fiesp, o Lula ontem convidou o filho dele, o Josué, para ser o ministro da Indústria e Comércio. E o pai dele foi vice do Lula. Então o Lula teve uma construção, conseguiu construir uma ponte com o empresariado, colocando ele como vice-presidente. Entenderam? Então isso foi uma jogada política que até hoje se paga por isso, né? Essa frase aí, governo de coalizão, é uma das frases que mais a gente está ouvindo falar nos últimos tempos e vai ouvir falar, né? O famoso governo de coalizão. O primeiro governo Lula, ele conseguiu muita coisa. Mas por que ele conseguiu? O dinheiro estava fácil. A economia mundial estava crescendo, olhos vistos. Os investimentos estavam vindo para o Brasil. O Brasil era considerado o país do futuro, né? Muito volume de dinheiro. Então, ele conseguiu, o Lula, nesse ponto, ele foi extremamente competente de aproveitar a onda de crescimento da economia. E ele conseguiu, né? Conseguiu. Projetos que o Lula conseguiu, Luz para Todos, esse projeto de recadiação do trabalho infantil, fundamental, o ProUni, o crescimento do setor educacional. Se não fosse o governo Lula hoje, não teria. Olha, me corrija se eu estiver enganado. Instituto Federal do Norte de Minas, penso que não existiria. Tá? Penso que não existiria. Vários institutos federais não existiriam e várias Universidade Federal aqui, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, muito menos. Tá? E aí, Brasil afora. Tá? Brasil afora. Então, teve seus lados positivos. O primeiro governo do Lula foi fantástico. O Brasil era feliz e sabia, sabe? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito participativo, foi muito democrático. Várias lideranças históricas participaram do primeiro governo dele. Nadava de braçada. Parecia que o Brasil ia dar certo. Né? A gente começou a sonhar. Nesse primeiro governo.
Só pelo índice de aprovação dele, né, 80%. Nossa. O mundo batia palma para o Lula. O mundo batia palma para o Brasil. Né? Batia palma. A gente estava crescendo, estava diminuindo a desigualdade. Todos os indicadores sociais, excelentes, índice de Gini, excelentes, excelentes. Né? Mas, me parece, também a história precisa ser mais contada também, tá? Que o bichinho do poder começou a morder. Né? Começou a morder o bichinho do poder. Não vou falar do Lula, que foi até inocentado pela justiça, mas de muitos assessores, né? O bichinho do poder, do dinheiro fácil, interesses, né? Interesses eleitoreiros, né? Visões de curto prazo, visões, por exemplo, que o Estado continua, políticas de Estado, não são políticas de partido, são políticas de Estado, uma visão de longo prazo, uma escolha infeliz. Foi uma escolha infeliz a Dilma. Dilma não é de executivo. Tem pessoas que não podem ter o poder. São pessoas... Dilma é de segundo escalão, ministério, de gestão, mas não de política. Ela não é política. Né? Apesar que não teve corrupção no governo, ela foi totalmente inocentada, né? Não foi um bom governo. Não foi um bom governo porque a economia mundial mudou os ares. Mudou os ares. Né? Começamos uma recessão mundial. O preço do Brasil, do barril de petróleo foi lá para a estratosfera. Né? Começa uma recessão e o governo Dilma, já com algumas mazelas do segundo governo do Lula, né? Nesse famoso governo de coalizão, né? A Dilma vai pagar o pato. Vai pagar o pato, a galinha, todos os bichos. Vai pagar. E como pagou? Primeiro que ela não tinha um viés político, né? Uma técnica, uma engenheira, enfim. Engenheira, trabalhava com eletricidade no Rio Grande do Sul, enfim. E o Lula foi uma escolha infeliz dele. Na verdade, na minha opinião, na minha humilde opinião, um estadista se faz quando ele fala não quero um segundo governo, ou quando ele tenta poderia ter tentado uma governabilidade junto com o PSDB, sabe? Chamar para conversa, como foi feito agora na eleição, chamar para conversa, o Fernando Henrique, quem sabe a gente monta um governo juntos, né? Vamos continuar fazer um desvio de rota aqui, mas no Brasil nós, é uma cultura nossa, né? Cultura do brasileiro, a gente pensa muito somente a curtíssimo prazo, né? Nós não conseguimos pensar, ver o mundo daqui a 10, 15, 20 anos. Na verdade, o brasileiro não gosta muito de jogar xadrez, né? Xadrez que é bom para isso, montar estratégias. Enfim, então o PT cresce, né? Cresce os olhos, né? Pessoas que eu nunca poderia imaginar que fossem envolvidas em corrupção, o bichinho do poder mordeu, né? Eu tive muitas decepções na política, enfim. O governo Dilma entra num fracasso, né? Entra numa briga por uma maioria do Congresso, uma Constituição cidadã, mas que tem um governo presidencialista e uma Constituição parlamentarista. Então, sem o Congresso, não dá para governar. Não dá para você... Os militares governavam porque ele mandava, não tinha Congresso, né, praticamente. E também tinha os famosos decretos-leis. Hoje, com medidas provisórias, a medida provisória, se você não tiver maioria no Congresso, ela cai. Cai. E aí é motivo de chantagem, exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Estou falando com vocês aqui, olhando aqui a Globo News, exato momento está sendo o Centrão, né? E o Centrão começa a dar as caras aí no segundo governo da Dilma. E a Dilma vai bater de frente com o Congresso, porque ela não aceitava colocar pessoas do Centrão no governo dela. E não aceitou, pedir a cabeça dela. Né? Com isso, existe um movimento todo orquestrado da direita,
que se começou aí com uma tarifa de ônibus, né, 20 centavos, 15 centavos, sei lá, começam a surgir lideranças da direita, da extrema-direita. A gente sempre pensou que isso não existia no Brasil, né? Não, eu também, meu paradigma teve que ser quebrado. Eu pensava que não existia extrema-direita no Brasil. E existe. Existe uma extrema-direita muito forte, por sinal. Como existe uma extrema-esquerda, existe uma extrema-direita. Cada um, eu acho que a extrema-direita tem que existir mesmo. Lei dos freios e pesos e contrapesos. Tem que existir, mas nada justifica uma violência, tá? Eu acho que uma democracia se faz assim. Uma democracia, mas se faz também pensando na sociedade, não no seu umbigo ou no seu poder, tá? Enfim, isso é um pacto de governabilidade. Isso que tem que ter. E nunca teve com o Itamar Franco e nunca mais. Em toda a história republicana. Toda a história republicana nunca teve. Nunca teve. Né? Cai Dilma e entra esse senhor. Um grande teórico, um constitucionalista, um dos livros aí. Eu sou formado em Direito também, sou estudioso do Direito. O Temer tem um livro de Direito Constitucional que é uma referência, né? Mas também, quem é Michel Temer? Né? Se a gente for pegar a história dele, foi secretário de Segurança de São Paulo, trabalhou no DOPS, enfim, teve que ser um vice da Dilma para ter uma maioria do PMDB, que era uma maioria falsa, né? Na verdade, ele traiu o governo Dilma, né? Os outros subterfúgios que foram alimentar aí o próximo presidente, né? Muitas histórias mal contadas, que ainda precisam se contar em encontros fora de agenda, enfim. Esse cara é um camaleão, né? É um camaleão, sempre nadou nas braçadas do poder, né? E foi um péssimo governo, né? Foi um péssimo governo, questões sociais não se mexeu em nada, na verdade não se mexeu em nada, foi um péssimo presidente, né? Foram aí os finais do governo Dilma, 2 anos e meio de péssimo governo, né? E, gente, na minha opinião pessoal, pessoalmente falando, se Collor foi esse aí, aproveitou o momento certo, talvez ele tenha sido inteligente, ou ele não, ou as pessoas que o cercam, né? E aí, quando eu falo as pessoas que o cercam, já saiu da esfera somente nacional. A gente não pode conceber governo Bolsonaro sem pensar no que está acontecendo no mundo. Na Áustria, nos Estados Unidos, né, com a eleição de Trump, ele se espelhou na extrema-direita do governo do Partido Republicano. Né? Lembra quando eu falei WASP? Eu já falei essa palavra com vocês, né? Existe uma extrema-direita radical nos Estados Unidos e na Europa, que tentou até, falei agora, dar o golpe lá na Alemanha semana passada. Existe uma extrema-direita neonazista, onde que tem neonazistas, tem de tudo, contra gays, contra negros, contra terceiro-mundistas, contra latinos. Todo mundo está nessa farinha desse saco, talvez lá na deep web, né, ou na internet profunda. Existe isso. A gente que estava com uma venda nos olhos, eu estava com essa venda nos olhos, eu e muita gente que não conseguia enxergar isso no Brasil. Nesse país democrático, eu pensava que é um país plural, né, onde as minorias tinham vez, onde as minorias eram aceitáveis, até que eu fui morar em um estado que tive uma amostra muito ruim. Eu fui morar em Santa Catarina, no interior, na fronteira com o Paraná, e eu vi um outro Brasil também, né? Uma mostragem bem significativa que eu vi, que é um Brasil que eu não conhecia, né? Movimentos nazistas, assim, a flor da pele mesmo, eu vi, ninguém me falou, eu vi, né? E eu já morei na Europa um bom tempo, também vi movimentos nazistas, e sou um estudioso desses movimentos de direita, né? Então, para minha surpresa, e para muitas pessoas esclarecidas, esse senhor representou esse povo, que também tem seus direitos, mas representou,
foi um retrocesso para mim, tá, gente? E eu acho que para boa parcela da sociedade, um retrocesso social, um retrocesso econômico, um retrocesso político. Em 4 anos de governo que, na minha humilde visão, se encerra agora de primeiro, se Deus assim permitir, a espiritualidade também. Tivemos um retrocesso, não um avanço lá de JK de 50 anos em 5. Aqui foi 10 anos para trás. Parece que nós voltamos para 1968, aí, o AI-5, 69, sei lá. Porque esse senhor, seus familiares e seus mais próximos prestaram um desserviço ao Estado. Um desserviço. Né? Se antes nós tínhamos aí entes estatais, tínhamos orgulho de uma Polícia Rodoviária Federal, de uma polícia... Esse cara conseguiu destruir tudo que foi construído, até pelos próprios militares, lá na década de 60 do século passado. Esse senhor conseguiu destruir paradigmas, destruir estruturas já concebidas em termos de cultura. Né? Colocou um neonazista para ser ministro da Cultura com o discurso de Goebbels, que foi ministro da propaganda nazista. Esse senhor, ele conseguiu destruir sonhos, fantasias, destruiu o ensino público em todas as suas esferas. Em 4 anos, educação, gente, muitos aqui são da educação, muitos aqui, e eu tenho muito orgulho de ser, né? Muito orgulho mesmo, de ser um educador, muito além de um professor, um educador. O que ele fez para a educação, vou pegar só o caso da educação, que é onde eu estou inserido, vai se demandar mais de 10 anos para se recuperar. Tá? Ele conseguiu destruir isso. A questão amazônica, a questão do todo ambiente, tudo, um retrocesso, assim, inimaginável. E o que me deixou muito magoado é que pessoas esclarecidas votaram nesse indivíduo. Pessoas que se informam, mas é inconcebível você se informar e você não saber separar o joio do trigo. Por exemplo, eu vou dar um caso meu, eu não sou exemplo para ninguém, mas vou citar para vocês. Eu leio 5 jornais por dia. Jornais de direita, jornais de esquerda, pensamentos de direita, e eu boto no liquidificador, peneiro e tomo. Então eu tenho uma visão crítica, mas eu sou um grãozinho de areia. Então não adianta, gente, enquanto nós não tivermos uma educação de peso, uma educação de primeira linha, e gerações e mais gerações, políticas de Estado, não é de 4 anos, não, é de 15, de 20 anos, nós não temos essa visão. Né? Esse senhor, o Lula, no seu 3º mandato, que começa daqui a 12 dias, né? 12, 10 dias, tomara, eu sonho muito, tomara que ele faça o que ele falou que vai fazer, recuperar. Se ele recuperar a questão do Estado funcionando, deixando o Estado funcionando, porque nós não conseguimos viver sem o Estado, gente, não tem como, aqui ninguém, não vai ser um empresário que vai assumir a educação pública de qualidade, com pesquisa, com extensão, jamais, jamais. Não vai ser a iniciativa privada que vai assumir a saúde, jamais. Não vai ser plano de saúde que vai assumir a saúde, jamais, não vai. Enfim, esse senhor, o Lula, tem a chance de juntar esses 4 Brasis que eu falei para vocês, tentar, pelo menos começar, dar o pontapé inicial, né? Passar a marcha 1, passar a marcha 2, passar a marcha 3, para tentar colocarmos, quiçá, termos um país em 2050 para os nossos netos ou bisnetos, que para nós, para a geração aí que nasceu na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90, já era. Eu sinto muito falar isso com vocês, estamos numa véspera aí, perto de Natal, mas já era. Não tem condições. Não tem condições políticas, não tem condições econômicas, não tem condições sociais. Coloca as sociais em primeiro plano, tá? Nem se você for jogador de futebol, traficante de drogas, aí tudo bem, você vai, mora lá.
Portugal não, que os brasileiros já não são mais benquistos. Não sei onde você vai morar. Quiçá no Uruguai, pode ir para o Uruguai, né? Chile, enfim. Mas só se você tiver essas condições. Porque 90% da população brasileira, a chance de mudar de uma classe social para outra é zero. É zero. Por mais que eu estude, por mais que eu tente montar cenários futuros, ou por mais que eu tente ouvir a música da Elis Regina, eu quero uma casa no campo onde eu possa levar os meus livros, meu tablet e nada mais, eu não consigo conceber, gente, um país desenvolvido do Brasil. Essa visão de desenvolvimento que a gente tinha, que também já mudou, né? De economia circular para todo ambiente, o Brasil já perdeu os bondes da história, né? Perdeu. E nós temos uma concentração de renda altíssima, sonhos frustrados, né? Desejos frustrados, vivemos num país capitalista, consumir ainda é mais, né? O negócio é ter carro zero, o negócio é ter roupa zero, ter relógio zero, é tudo zero. Esse é o sonho do brasileiro, de grande parcela da população, de mais de 90% da população, que tem seus desejos e sonhos e necessidades reprimidas. E não vai ser em 4 anos, não vai ser em 8 anos, em 12, em 20, em 30. Para mim, são 3 gerações, quiçá 4. 4 gerações para a gente ter mais ou menos um estado social. Mais ou menos, tá? Porque o estrago foi longo, o estrago está sendo longo, né? E vai ser muito difícil o governo Lula governar com o Congresso que foi eleito, né? Um Congresso de extrema-direita também foi eleito, o Centrão aí, que é o toma lá da cá, né? Muitos ali estão ali por estar, porque é chique, ser deputado, tem o poder de ser um senador, né? Infelizmente, a tradição política nesse país, e sem a política a gente não vive, não existe outro sistema melhor, né, que a democracia. Então é muito triste, muito triste. Eu fico triste de passar isso para vocês, mas aqui a grande maioria de vocês são servidor público, né? Então vocês sabem muito, vocês estão aí na linha de frente, vocês sabem muito bem das necessidades que a população tem, né? Vocês estão na linha de frente, né? Nós estamos na linha de frente. Então é muito triste essa concepção do Estado brasileiro aí em pleno século XXI, por mais gov que tem, o Estado, vocês devem ver isso aí ao longo do curso. Eu sou muito, assim, não vou ser pessimista, né? Eu vou dizer que eu sou um pouco descrente. Eu não sei se porque eu estudo muito, eu leio muito e gosto de jogar xadrez, e eu não volto a falar, né? Me torna até repetitivo. Eu não consigo conceber o Estado Nacional mínimo. Eu não consigo conviver, ver as mazelas do Brasil sem o Estado. Em um Estado quebrado, como é que você vai resolver as mazelas do Brasil? Né? A gente vai jogar uma bomba atômica, contar 15 metros do pé, colocar o pé na água no litoral, contar 15 metros e explodir todo mundo. A Alemanha se desenvolveu assim, né? O nazismo. Quem sabe seria uma solução para o Brasil, né? O outro aí, de extrema-direita, até que tentou, né? Enfim. E as contradições, né? Várias contradições. E volto, assim, para a gente finalizar. Primeiro, agradecer a paciência de vocês, né? A paciência... Eu não sei se vocês esperavam um curso desse, como eu dei. Fazer esse resumão, né? Linhas Gerais, fazer um resumão aí de mais de um século de história republicana, né? De Estado republicano. E pedir desculpas também por esse meu comportamento um pouco não exacerbadamente otimista, né? Não sou, eu sou extremamente realista. Mas é triste, né? É triste. Eu nem precisava falar isso, mas eu quis falar isso para vocês, sabendo que vocês são servidores públicos, também a grande maioria, para também ficar ligado, né? Ficar ligado e tentar, quem sabe, agir, tipo lá o Foucault, né? Pensar local e agir global, né? Piano, piano, va lontano, ou agir ali, você age com o seu vizinho, do vizinho você age com o seu
com o seu prédio, você age com a rua do bairro para a cidade, enfim, as micro-relações sociais. Pode ser, se a gente começar hoje, daqui a uns 20 anos, quiçá pode dar algum efeito, né? Micro-relações, né? De baixo para cima, talvez. E dá para estudar e aprofundar alguma coisa nesse sentido. Ainda mais com a tecnologia, né? Já pensou você, se o governo Lula, por exemplo, implanta, por exemplo, plebiscitos virtuais, né? O povo tem pela internet, mas aí é um povo também que tem os sem internet, né? Que é uma grande parcela, aí que é os grandes desafios, né? Esse Brasil do século XVIII ainda que não chegou nem luz elétrica. Enfim, então, gente, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a paciência. Olha, as provas estão tranquilas, é só vocês estudarem um livro aí, lerem um pouquinho de jornal, se ligarem, né? Eu acho que está tranquilo, todo mundo vai sair super bem, mas estudem, né? Estudem. Como vocês sabem, na vida não existe almoço grátis, né? É isso aí, Alessandro, a palavra é sua. Professor, muito obrigado. Muitos comentários aqui, agradecendo, elogiando, e eu faço coro aqui com o pessoal, que realmente foi muito bom. Quer dizer, esses mais de 100 anos aí de história aí, né, de uma maneira assim bem didática e muito interessante e muito reflexiva. A gente tem esse choque de realidade, mas chegando aqui perto do Natal, vamos ter esperança, expectativa, esperança e sonhar para ver se esse Brasil nosso tem jeito dessa dinâmica aí. Mas o nosso, muito obrigado, agradecimento. Eu que agradeço a vocês, eu que agradeço o tempo de vocês. Tem alguma pergunta, Alessandro? Aí no chat? Bom, nós temos aí ainda 4 minutinhos aí, se alguém quiser tomar o microfone aí, a palavra tá franqueada aí. Mas eu acho que o pessoal está chegando aí como se diz, na noite aí, já está. Mas foi muito boa a aula, foi muito bem esclarecido, tá? Mas aí a palavra está franca aí, se alguém quiser se inscrever, fiquem à vontade. Pena que chegou ao fim. Leonardo, obrigado pelas suas palavras, tá? Se Deus quiser, vocês vão ter sim. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado. Olha, eu quero falar para vocês que eu sou mais que eterno aprendiz, tá? Sei que nada sei, tá? Cada dia que eu estudo mais, aprendo mais, enfim. E aí que é o barato da vida, né? A gente tem que aprender que a única coisa que é realmente nossa é o nosso cérebro, né? Só um Alzheimer que nos tira, mas isso aí não existe, não. Professor, boa noite. Boa noite, professor Sebastião. Uma pergunta aqui que tem um quê de esperança e um T de política. Todos nós sabemos que no cenário político o PT caiu, perdeu espaço, e eu vejo esse mandato agora como uma grande possibilidade do partido fazer alguma coisa de boa para conseguir voltar para o cenário político, para se reafirmar como uma grande opção. Sinto falta ainda da participação popular, como o outro partido faz, né? O outro candidato fez e conseguiu mobilizar. A pergunta é: como que nós conseguimos mobilizar essa população que tem sido omissa, mas que grita por socorro? Professor Sebastião e colegas, é um grande desafio, viu? Você falou bem, o Partido dos Trabalhadores, quando surgiu e dos tempos que ele tem, é um dos poucos partidos mesmos que a gente pode falar que é um partido político, né? Teve essas mazelas, né? Que reconhecidamente precisa ainda fazer um meia-culpa, né? Olha, errei, peço desculpas, tá? A direita trabalhou muito bem a questão de trazer para ela, a extrema-direita, né, trazer uma classe de pessoas que muitas vezes parecem zumbis, né, houve um discurso, todo um treinamento, abre aspas, na minha concepção, tá, professor Sebastião?
de uma lavagem cerebral, da construção de um discurso. Aí, quando eu falei ali do Trump, dessa extrema-direita, tem todo um aparelhamento, né, todo midiático, né, e conseguiu. Temos que bater palmas, né? O país está dividido, né? Está bem dividido. Isso é problemático. Se fosse em outras épocas, aí, se a gente tivesse na década de 50, 60, falaria para vocês, para nós aqui, até a possibilidade de uma guerra civil, mas hoje isso é inconcebível, né? Inconcebível, principalmente pela tecnologia de comunicação, né? Isso não tem como isso acontecer. Mas eu penso, professor Sebastião, que a esquerda ela vai ter que se reinventar, né? Nesse novo governo do Lula, vai ter que se reinventar, porque a extrema-direita está aí, né? O governo Bolsonaro está deixando de primeiro, mas ele está ligado, tá ligado, tem uma base no Congresso, para desagrado de muitos e agrado de outros. Enfim, a gente vai ter que conviver com isso. E eu espero mesmo, professor Sebastião e colegas, que tenhamos assim um pacto de governabilidade do país, que nunca mais deixemos um governo de tão baixo nível voltar ao poder. Eu espero assim, sinceramente, porque na minha visão, tá? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu acho que aí que o sonho já tinha ido embora há muito tempo, o pesadelo ia continuar muito mais tempo, né? Conforme eu falei, o Brasil deixou de ser um país do futuro, em todos os sentidos, até no esporte, né? Até no futebol. Infelizmente, a gente está se tornando, já se tornou, né, o país do 1,99. O 1,99, voltou a lei do Gerson, o negócio é levar vantagem, o negócio é passar a perna, se não passar a perna eu te dou um tiro, né, porque tem armas espalhadas para todo lado. A gente tem uma miséria lá em Roraima, que ninguém fala nada, e as questões estão indo. Nunca se teve tanta gente morando nas ruas, né? Principalmente em todas as cidades de porte médio, isso para não falar as capitais. Tanta miséria, 20 milhões de pessoas passando fome, mais de 20 milhões de desempregados, ou analfabetos funcionais, ou ganhando menos. Aí saiu uma estatística, eu falei com vocês na aula passada, estatísticas assim, deploráveis do IBGE, com relação a rendimento, mais de 30 milhões ganhando menos de R$200 por mês. Enfim, esse caldeirão, professor Sebastião, eu acho muito difícil, assim, em 4 anos resolver. Então, o governo Lula, o governo progressista, tem que se unir como se uniu agora para a eleição do segundo. O PMDB se uniu, né? O próprio Tucano, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, eram inimigos mortais, mas se cedeu, e assim eu achei um gesto muito nobre. A Marina Silva também, que tinha saído, voltou pelo país. Tomara que Alá, ou que a espiritualidade, ou que Jesus, em qualquer religião, olhe pelo Brasil, e que nós também, nós aqui nessa sala, pessoas esclarecidas que fazem uma pós-graduação, que somos privilegiados de vocês estarem fazendo uma instituição pública de qualidade, que a gente também ajude, né? Ajude lá, falando lá das micro-relações, professor Sebastião. Cada um fazendo a sua parte, sendo educado, só de abrir um sorriso para uma pessoa para mim, já é um grande avanço, sabe? Nesse país tão pobre, tão sofrido que é o nosso. Eu não sei se eu cheguei a te responder. Perfeito, professor, obrigado. Aproveitando o gancho, ninguém mais perguntou ainda, como professor na gestão pública, motivar os professores a continuar as pesquisas sem investimento na educação e na pesquisa científica? É muito difícil, professor. Quer dizer, há bastante tempo as pessoas... eu estou terminando meu doutorado, né? E eu muitos colegas já desistiram e vão desistindo, porque não dá para você viver de bolsa, né? Não tem incentivo. E para você formar hoje um doutor, 20, 30 anos. 30 anos. Por isso, quando eu falei aqui, né, 60 anos para um país dar certo, 2 gerações, é exatamente isso. Porque eu parto do princípio
que o brasileiro que vai nascer, é esse que vai nascer, que o filho dele vai ter, se alguma coisa começar sendo feito dia 1º de janeiro agora, de 2023, o filho desse brasileiro que vai nascer, que possivelmente pode ter um país digno de se viver. Entendeu? Porque é através da educação, é 20, 30 anos de estudo, e aí vai. Mas não é só na região sudeste, é Brasil inteiro. Aproveitar, por exemplo, essa tecnologia do ensino à distância, de ter um ensino à distância de qualidade, né? De gerar conhecimento, de gerar, não diplominha, não é diplominha, gerar massa cinzenta, gerar cérebro. É isso que a gente precisa, cérebro. A gente precisa de prêmio Nobel, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de tudo, na verdade, tudo, né? Mas tudo perpassa pela educação. Então, tudo, por exemplo, hoje se escolheu o novo ministro da Educação, ex-governador do Ceará. O Ceará é um estado que vem desenvolvendo muito a educação, principalmente a educação básica, educação técnica. Enfim, espero que ele seja um grande ministro. Para mim, é o ministério que deveria, em vez da Fazenda, o ministério mais importante da educação, segundo lugar, meio ambiente, quiçá terceiro Fazenda, nessa ordem. Ou terceiro saúde, quarto economia. Porque não adianta nada a gente ter uma economia regulada, bonitinha, taxa de juros, e as pessoas morrendo de fome. Né? De fome. Eu, pelo menos, eu penso assim. Esse negócio de repartir o bolo depois, isso aí é história de Delfim Neto para baixo. Até hoje, ninguém me deu minha parte do meu bolo. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Isso aí, Alessandro. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Certo? Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Tá? Feliz Natal, boas festas. Tá? E qualquer coisa, conte conosco aí. Um abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Boas festas. Boas festas para todos aí. Não tem juízo. Com moderação, né? É isso. Boa noite, pessoal. Professor Silvio, muito obrigado. Boa noite a todos. Esses 4 encontros, com certeza, foi de muito valia e de muito aprendizado para todos nós. Beleza. Feliz Natal aí para o senhor, boas festas. Obrigado para você. Para você e toda a família. Um abraço, gente. Abraço, pessoal. Boas festas para todos nós. Tchau, tchau. Obrigada. Feliz Natal.